Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognósticos desses jogos que teremos hoje no dia 27/10/2023 da NBA, rodada cheia, muito interessante, com muitos mercados para a gente estar explorando. A gente vai trazer hoje para vocês, como sempre, os melhores números e estatísticas para vocês se inspirarem nas nossas entradas, para vocês criarem de vocês e discordarem com base em algo, não no achismo, o que certamente vai te tornar mais lucrativo. Essa é a intenção do nosso projeto aqui no Sexta de Trade, tornar vocês pessoas pensantes, que refletem, que discordam e que se baseiam em números e estatísticas para poder fazer as suas apostas em NBA, não só aqui, mas também no nosso grupo VIP, o mais completo do mercado, e também lá nas nossas outras redes, né? Lá no nosso @Sexta de Trade no Instagram tem conteúdo exclusivo. Inclusive ontem a gente mandou uma tip exclusiva lá no nosso grupo VIP, analisada com base ali, né, em um vídeo que a gente fez explicando uma jogada, explicando por que a nossa entrada fazia sentido, e a gente vai disponibilizar esse vídeo lá no nosso Instagram. Muito conteúdo exclusivo lá, sigam a gente. Beleza? No vídeo de hoje eu não vou conseguir mostrar minha webcam porque eu tô com alguns problemas aqui com o aplicativo, né? Na hora de converter, de editar o vídeo. Vamos fazer assim hoje até que isso volte ao normal, mas é claro, sempre tentando trazer a mesma qualidade de vídeo e de análise aqui para vocês, que no fim das contas é o que mais importa. Aqui nos comentários, concordem ou discordem da gente, tragam argumentos, informações, porque a gente também tem muito a aprender com vocês. E se você quer ter acesso a todo o nosso conteúdo ali, né, de radar de jogos interessantes para você ficar de olho na semana, em over e under e vitoriosos, os melhores oportunidades de mercado da semana ali para você marcar na sua agenda e ser lucrativo, ter acesso aos nossos radares e vídeos exclusivos, seja membro aqui do canal clicando aqui embaixo. Bom, hoje vai ter vídeo de jogador aqui para vocês também, se a gente bater a nossa metinha de likes nesse vídeo de hoje também. Quando a gente bater 150 likes nesse vídeo que você está assistindo, a gente traz as nossas análises, palpites de jogador também. Beleza? Mais uma vez o nosso grupo VIP o menor preço do mercado e o mais completo, chamem lá. Tenho certeza que vocês vão gostar, vão aprender muito acima de tudo e também ter acesso às nossas tips exclusivas. Beleza? Bora começar aqui com Charlotte Hornets e Detroit Pistons. A gente tem aqui um duelo de dois dos piores times da NBA, né? Então, geralmente desses jogos eu gosto de ficar a favor do handicap positivo, porque tudo pode acontecer, o handicap que eu mais posso esticar. Porém, eu gosto desse Charlotte Hornets quando eles estão com todo mundo à disposição. Gordon Hayward, Brandon Miller, que acabou de chegar, LaMelo Ball, eles têm um time titular ali interessante também, né? O Terry Rozier, enquanto que o Detroit Pistons, mesmo que eles tenham ali seus principais jogadores à disposição, eu ainda tenho um pezinho atrás, e ainda assim, os que eu mais gosto não jogam hoje, que é o Bogdanovic. Então, eu vou de vitória do Charlotte Hornets. Essa foi a minha primeira impressão para essa partida, mas é claro, eu validei com base em alguns números e estatísticas. Nos últimos 10 confrontos entre Hornets e Detroit Pistons jogando em Charlotte, a gente tem 90% das vitórias, 80%, desculpa, né, favoráveis ao Charlotte Hornets, que inclusive venceu o último encontro entre essas franquias, e a única derrota que eles tiveram das duas, né, foi ali por uma diferença de 1 ponto, ou seja, foi no detalhe. Repito, eu gosto mais do time titular do Charlotte Hornets, tem jogadores mais experientes. Para mim, nesse momento, o melhor jogador, contando ali as duas franquias, é favorável ali ao Charlotte Hornets com o LaMelo Ball também, e eles vêm de uma vitória interessante ali em cima do Atlanta Hawks, que é um time superior a esses dois também. Eles venceram, convenceram, mais do que isso, foram bem defensivamente, também gosto de trabalhar com times bons na defesa, e eles têm números favoráveis aqui, principalmente nessa questão defensiva, se a gente comparar com o Detroit Pistons. O Charlotte Hornets conseguiu ser a 7ª melhor defesa da primeira rodada, né, defensive rating ali, enquanto que o Detroit Pistons está fora aqui do top 10, mas ofensivamente também o Charlotte Hornets foi superior, chegando aqui a 12ª colocação em offensive rating contra o Detroit Pistons, que ficou entre os 10 piores, é verdade. Um time enfrentou uma defesa pior do que o outro, mas ainda assim são números suficientes pra gente acreditar que os Hornets vão vencer. Esse é o meu palpite para essa partida, mas eu não colocaria dinheiro aqui, né, confiar em um time ruim, por mais que eu acredite que eles sejam melhores, etc e tal. Toda a argumentação que a gente trouxe para vocês é só uma predileção, mas eu acho que tem mais jogos interessantes pra gente trabalhar, como por exemplo Denver Nuggets para vencer, que é o nosso palpite no jogo entre Denver e Memphis Grizzlies. A nossa análise é baseada primeiro porque o Denver Nuggets é o melhor time da NBA hoje, por mais que eles estejam jogando fora de casa. A gente tem também como base aqui uns desfalques importantes do lado do Grizzlies. Ja Morant não joga, o melhor jogador deles, e mais do que isso, eles perderam o Luke Kennard na última rodada, um dos melhores arremessadores de 3 dessa franquia, e eles vêm também sem o Steven Adams e o Brandon Clark, o titular na posição 5 e o seu reserva imediato justamente na posição onde atua Nikola Jokic, o melhor jogador da NBA hoje, provavelmente, ou para muitos, né? E o melhor jogador do Denver Nuggets por tabela também. Outros números que justificam isso é o fato de que são 2 vitórias e 1 derrota nos últimos 3 jogos, falando de Denver Nuggets, mas repito, essa questão aí é que a gente fala
a respeito do encaixe, da escalação dos desfalques do outro lado, prejudicam muito. Inclusive, o Memphis Grizzlies vai ter que jogar mais uma vez com o Jaren Jackson Jr. improvisado ali na posição 5, o que acaba limitando bastante ele, improvisado entre aspas, tá? Ele sabe jogar naquela posição, mas ele acaba saindo da posição onde ele atua melhor, e ele é um jogador que tem alguns problemas ali de falta por conta da agressividade ali que ele vai na bola. E a gente sabe que o Jokic é um jogador inteligente, pode cavar algumas faltas e inclusive limitar em minutos um dos principais jogadores do Memphis Grizzlies. Então vamos de vitória do Denver Nuggets. Bora agora falar aqui de Atlanta Hawks e New York Knicks. Para esse jogo aqui, a gente também fez um vídeo especial falando a respeito do Trae Young lá no nosso Instagram, por isso é muito importante vocês seguirem para ficarem de olho em relação à análise do Ice Trae. Mas nesse vídeo aqui a gente vai indicar para vocês um over na pontuação do New York Knicks. Então até aqui a gente vai de vitória dos Hornets, vitória do Denver Nuggets, e agora a gente vai aqui num over na pontuação do New York Knicks, que joga fora de casa, mas enfrenta um adversário favorável. Eu já vou explicar todos os detalhes aqui para vocês. Vamos de acima de 111,5 pontos totais para o New York Knicks. Se a gente for pegar os últimos 4 confrontos entre essas franquias, o New York Knicks conseguiu superar essa marca dos 111 pontos, 75% das vezes com uma média de 114,5 pontos, sendo que nos últimos 3 jogos consecutivos eles conseguiram superar essa marca, fazendo 113, 124 e 122 também. Se a gente for pegar aqui os últimos 20 jogos do Atlanta Hawks, em 17 eles sofreram mais de 111,5 pontos, ficando apenas 3 vezes ali, né, sofrendo uma pontuação menor do que isso. Dentre esses jogos, Miami Heat, que a gente sabe que é um time que não tem muitos pontos por partida, né, um time muito bom, mas ainda assim não tem muitos pontos por partida. Detroit Pistons, que foi um dos piores ataques da NBA na temporada passada, e o Chicago Bulls também, que não costuma pontuar em alto volume. Algo completamente diferente, né, do que é o New York Knicks, que eles tiveram uma das melhores eficiências ofensivas da temporada passada. Se a gente for olhar, o New York foi o 4º melhor ataque em eficiência por 100 posses de bola, enquanto que o Atlanta Hawks foi uma das piores defesas, algo que parece que se manteve para essa temporada. Eles foram aqui uma das 10 piores defensive ratings de toda a NBA. Outra coisa interessante que a gente pode analisar aqui é o fato de que a gente sabe que o New York Knicks não tem tantos jogadores assim que arremessam de 3. Eles têm muita presença física ali na média e na curta distância. Se a gente for considerar ali Julius Randle e também ali o Mitchell Robinson, o Jalen Brunson e até o RJ Barrett, que vem filtrando bem, a gente precisa destacar que na última partida o Atlanta Hawks ficou entre os 10 times que mais sofreram pontos no paint em toda a NBA, que é uma zona onde esses jogadores atuam muito bem. Isso que foi contra o Charlotte Hornets, tá? Que não tem nenhum jogador genial ali para atuar no garrafão, e mesmo assim eles sofreram bastante. Só que se a gente for olhar na temporada passada como um todo, eles foram o 2º time que mais sofreu pontos em toda essa região, sendo que em casa eles sofreram uma média maior do que fora de casa. O Capela, eu sinto que ele vem tendo dificuldades, e agora sem o John Collins do lado dele ali, né, na posição 4, eu acho que eles vão sofrer ainda mais. Então a gente tem aí um bom caminho para que o New York Knicks pontue bem. Inclusive, jogando fora de casa, o New York Knicks costuma acelerar um pouquinho mais o jogo deles, né? Eles costumam ter um pace um pouco mais interessante, eles que são dos menores paces de toda a NBA, eles costumam ter mais arremessos por minuto quando jogam como visitante. É uma tendência do New York Knicks, que deve vir para pontuar bem, pelo menos a enfrentar um adversário adequado para isso. Se a gente for olhar aqui a zona de pontos, né, sofridos, quando a gente fala de Atlanta Hawks, quando a gente pega aqui a menos de 5 pés da cesta, o Atlanta Hawks foi o 2º time que mais sofreu pontos e um dos piores aproveitamentos na hora de defender esse tipo de arremesso. Eles dão muita facilidade para o adversário chegar e tentar esse tipo de arremesso. Eles foram o 3º time que mais permitiram tentativas de arremesso a menos de 5 pés da cesta também, beleza? Então é um cenário favorável para o New York Knicks passar aqui dos 111 pontos. Agora vamos falar de Miami Heat e Boston Celtics, um dos principais jogos da noite, odd de 1,33 para o Boston Celtics, que eu acho que sim, são favoritos, devem vencer, jogam em casa, etc e tal, mas dentro da minha análise não tem como ignorar o fato de que o Miami Heat, apesar de poder vir aí sem um Duncan Robinson, a gente está falando de um Miami Heat que é muito competitivo, mostrou ser competitivo nesses jogos grandes, e certamente eles vão querer dar trabalho minimamente para o Boston Celtics, que é tido como um dos queridinhos da liga nesse momento, e o Miami Heat adora esse cenário aqui, né, de contra tudo e contra todos. Nos últimos 9 confrontos diretos, o Miami Heat conseguiu vencer 6 e perder 3, então eles têm essa vantagem aqui, sem contar que uma das derrotas aqui que eles tiveram foi por apenas 1 ponto, e a gente vai trabalhar no handicap positivo do Miami Heat, contando aí com a competitividade deles, que acho que eles podem minimamente se manter perto do placar. É uma questão aqui de o que a odd me oferece e o que eu vou fazer, não necessariamente aquilo que eu acredito. É só uma oportunidade de mercado, mais 11,5 a favor do Miami Heat, ou seja, se a gente vencer a partida é green, e se a gente perder a partida por 12 pontos de diferença ou mais é red, mas por 11 pontos de diferença ou menos é green também.
E bom, isso aconteceu na grande maioria desses 9 jogos recortados aqui. Em resumo, a gente está se baseando aqui na competitividade do Miami Heat, que inclusive eliminou esse mesmo Boston Celtics no último jogo ali de pós-temporada. O Boston Celtics ainda também tem que trabalhar ali melhor com as suas novas peças e com Drew Holiday, que é um jogador mais defensivo do que ofensivo. Eu acho que o jogo pode ficar um pouco mais próximo. Vamos falar aqui de Cavs e Oklahoma City Thunders para esse jogo aqui. Eu vou passar um palpite para vocês também baseado nos números e estatísticas, porque em um primeiro momento não era algo que eu acreditava muito, mas depois, olhando todos os números, eu tenho que respeitar esse nosso princípio de compromisso de trabalhar com os números. A gente vai trabalhar aqui com menos de 232,5 pontos totais na partida. Os últimos encontros entre essas franquias, todos ficaram abaixo disso, mas com muita sobra. Eles tiveram aí menos de 212 pontos de média nos últimos 4 encontros entre eles. Os Cavs foram das melhores eficiências defensivas da última temporada, jogam sem o Jarrett Allen, é verdade, eles foram a melhor defesa da NBA, para falar a verdade, mas eles encaram o Oklahoma City Thunders, que também esteve na metade de cima da tabela e se reforçou, acima de tudo, com um jogador defensivo ali que era exatamente o que faltava para eles, no caso, o Chet Holmgren. Outra coisa que a gente pode observar é o pace aqui do Cleveland Cavaliers, que é um dos piores da NBA, ou seja, eles jogam no ritmo lento e jogando dentro de casa, eles devem ditar o ritmo da partida. Foi o time mais lento da NBA na última temporada. Jarrett Allen é dúvida, mas mesmo assim eu acho que eles podem e devem se defender bem. Os Cavs é um dos times que menos sofrem pontos no paint em toda a NBA. O terceiro time com a melhor defesa desse setor em toda a liga. E dentro de casa eles têm um salto, sofrem apenas 45,4 pontos por jogo, números de referência da temporada anterior, que é onde a gente teve um recorte melhor. E é justamente no paint, ali na curta, na média distância, onde o OKC mais gosta de pontuar, com Chet, com Shai Gilgeous-Alexander, com Josh Giddey, com Luguentz Dort, alguns jogadores ali que não têm o arremesso de 3 tão afiado, vão ter que vir do banco esses jogadores com arremesso de bola tripla, mas ainda assim, os Cavs é um time que defende bem esse setor. E se a gente for pensar que na última partida os Cavs conseguiu pontuar bem, com algumas grandes surpresas, 27 pontos do Strus, 18 pontos do Coro, coisa que não deve acontecer, por mais que o Darius Garland melhore, que sua média para 20, 22 pontos, ainda é um Cavs também pontua em um ritmo meio que lento. Um dos times com menos pontos por jogo na NBA passada também, vale a gente destacar. Então, acho que esse jogo, ele até pode ser bem pontuado, mas as linhas estão bem altas, 232,5 pontos abaixo do nosso palpite, assim como no jogo entre Bulls e Raptors, que a gente vai trabalhar com o under, crise no Chicago Bulls logo na primeira partida, onde eles perderam para o OKC, já tivemos ali algumas discussões de vestiário, e é um time que está com algumas dificuldades de criar, um time engessado, um time que defensivamente na última temporada foi muito bem. Se a gente for olhar aqui, eles foram um dos 10 melhores defesas da NBA, a quinta melhor mais especificamente. O Toronto Raptors quase esteve ali no top 10. Na rodada anterior, né, se a gente for considerar os jogos que aconteceram até aqui nessa temporada, a gente tem também o Toronto Raptors como o terceiro pior ataque, os Bulls entre os 10 piores ataques, e defensivamente o Toronto também esteve bem. Eles conseguiram ali, né, ter a segunda melhor eficiência defensiva da liga, encarando o Minnesota Timberwolves, que tem Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, jogadores ofensivos interessantes, Mike Conley Jr. Então acho que eles conseguem ali dar uma limitada no jogo do Chicago Bulls também. Outra coisa interessante também é que o Toronto Raptors, em relação ao seu lado ofensivo, foi exatamente aquilo que a gente esperava deles. Um time com dificuldades, que perdeu o Fred VanVleet e, consequentemente, tem ali como armador o Dennis Schroeder, que é um jogador interessante, mas é um jogador com menos bola de 3, o resto do time ele é muito engessado, não tem tanto arremesso triplo, são muitos jogadores grandes ali, né, repetitivos, parecem vários jogadores da posição 4 que não são muito espaçadores, então é meio complicado, é um time que vai ter dificuldade de pontuar nessa temporada, pelo menos é isso que a gente esperava e foi isso que aconteceu no início. Consequentemente, vamos aqui de abaixo, de 224,5 pontos, os últimos confrontos entre essas franquias, os últimos 5 mais especificamente, todos ficaram abaixo, né, dessa linha, e a gente teve uma média de 210,6 pontos por jogo nos confrontos entre ambos. Então dá pra gente botar uma fé aqui de que vai ser um jogo mais travado, mais duro, mais próximo do placar e com pontuação mais baixa. Bom, pessoal, todos os vídeos assim que a gente tem rodada cheia, a gente deixa um jogo ou outro com análise exclusiva lá pro nosso grupo VIP, mas no caso de Spurs e Rockets, acontece que a gente tem um palpite especial para vocês e provavelmente vai ser de jogador, então assim, o nosso palpite principal desse jogo aqui a gente vai deixar para vocês conferirem lá no nosso vídeo, que a gente vai lançar hoje, inclusive, tá? Fiquem tranquilos, a gente só precisa bater a meta de 150 likes, então cliquem no botão de joinha que tá aqui embaixo, não custa nada, vai ajudar muito a gente e também vai incentivar a gente a trazer um vídeo de jogador. Beleza? Bora falar aqui de Mavericks e Brooklyn Nets. Aqui, pessoal, a gente sempre vai ter uma oportunidade interessante para trabalhar com pontos quando a gente fala aqui de Dallas Mavericks e seus jogos. No último jogo a gente falou que era o principal, na última rodada cheia a gente falou no nosso grupo VIP, que era a principal barbada da noite ali em relação a pontos, era esse jogo do Dallas Mavericks, que aconteceu na quarta-feira, né?
contra o San Antonio Spurs. E mais uma vez o mercado vem subestimando muito a capacidade do Dallas ser incompetente na defesa e ser incrível no ataque. Então a gente vai trabalhar aqui com over em pontos, acima de 222 pontos, 5 pontos totais para essa partida, com base na seguinte argumentação: o Dallas Mavericks aqui nos últimos 11 jogos, eles tiveram uma média absurda ali de 239 pontos feitos por jogo nas partidas em que eles estiveram envolvidos. Sim, a maioria desses times tinha alguns problemas defensivos, jogavam num pace alto, ofensivamente eram minimamente bons, mas 222.5 me parece uma linha baixa e bem possível, mesmo contra o Brooklyn Nets, que tem um perfil de jogadores com mais capacidade de serem bons na defesa do que no ataque. Mas ainda assim eles têm bons jogadores ofensivos. Hoje eles jogam sem o Nicholas Claxton, então a tendência ali é que eles façam algumas experimentações em uma formação mais baixa e consequentemente eles tenham mais posse de bola por minuto. A gente tem ali, né, o Cam Thomas com uma pontuação altíssima, muito bem, Michael Bridges, Cam Johnson, Finney Smith, entre outros jogadores que podem também pontuar muito bem contra um time que não tem como dar muitos minutos de descanso para Doncic e Kyrie Irving. Em resumo, eles ficam expostos com esses dois jogadores porque são eles ali que meio que prejudicam defensivamente esse time. Sem contar que o pivô deles, Derek Lively, que fez uma estreia muito interessante, ainda é um jovem na liga, vai para sua segunda partida e a tendência é que o Dwight Powell agora à disposição seja titular. Também não é lá essas coisas, não. Então, o Brooklyn Nets tem capacidade de pontuar bem e fazer as coisas acontecerem. Eu vejo o Brooklyn Nets ali chegando entre 185 e 110 pontos, enquanto que o Dallas Mavericks certamente deve passar ali dos 112. Então, sim, eu acho que esse over aqui é um dos mais interessantes que a gente tem para essa partida. Claro, a gente precisa ver a escalação, quem vai jogar, quem não vai. Se a gente pegar aqui esse jogo do dia 7/11 de 2022 entre eles, não dá pra gente usar de referência, de padrão, porque era aqui onde o Dallas Mavericks ainda tinha um time mais engessado sem o Kyrie Irving. Hoje é outra história, um time muito ofensivo, seus jogos vêm sendo muito bem pontuados, e isso é uma tendência que o mercado ainda não entendeu, mas que eu acho que vai se repetir. Inclusive, vamos pegar aqui um filtro para vocês, só para vocês entenderem o tamanho da diferença que é com o Kyrie Irving na escalação. Vamos colocar aqui no pós-All-Star Game, né? Em relação ao desempenho aqui do Dallas Mavericks, defensivamente falando. Claro, nem todos os jogos o Kyrie estava à disposição, mas a gente falou de um Dallas que foi a quinta pior defesa pós-All-Star Game, que é quase ali quando que o Kyrie chegou. E ofensivamente eles chegaram quase ali no top 10, mas sim, eles vão ser melhores, tá? Encaixe, Luka e Kyrie vai acontecer. E repito, muitos desses jogos aqui o Kyrie nem tava na escalação e com ele, com o Luka, é over, tá? Não tem jeito. Vamos falar aqui de Jazz e LA Clippers. Eu acredito na vitória dos Clippers, saudáveis, são dos melhores times da liga, com Paul George, Kawhi Leonard, Westbrook, Zubac também, entre outros jogadores. Eles têm um dos melhores elencos também, no banco ali o Bones Highland, tem também ali o Dwight Powell e a gente tem também outros jogadores interessantes que podem produzir, como o Mason Plumlee, etc. É um elenco interessante que, repito, quando tá saudável, vai produzir bem. E eu acho que eles vão vencer aqui esse Utah Jazz, que tem sérios problemas. Primeiro, porque eles não têm nenhuma intenção de vencer. Hoje, dentro de casa, talvez eles levem mais a sério a partida. Mas enquanto eles estiverem ali, né, o Talen Horton-Tucker no seu time titular e o Jordan Clarkson, que é um bom pontuador, mas defensivamente também deixa a desejar, a gente tem aqui a intenção clara de que o Jazz não pretende brigar por grandes coisas. A gente tem aqui, nos últimos 12 confrontos, né, do Utah Jazz contra adversários diversos, eles só venceram 2 jogos, tá? E perderam 10. Venceram o péssimo San Antonio Spurs naquela temporada e um Denver Nuggets que estava de férias ali, já pensando na pós-temporada, descansando seus principais jogadores e com zero compromisso de atacar e defender. Então eu acho que o Los Angeles Clippers tem vantagem aqui, porque eles têm os melhores jogadores em quadra, o melhor treinador, o melhor elenco, tem ali também os jogadores mais decisivos, o melhor armador, o melhor tudo. Eu acho que só o Lauri Markkanen jogaria aqui, né? Talvez nesse time titular do LA Clippers. Ainda assim teria que deslocar ele um pouquinho, porque o backcourt aqui do Los Angeles Clippers é superior. Tem jogadores aí que já são diversas vezes All-Stars, etc e tal. Não vou perder meu tempo falando muito aqui, porque o Clippers é melhor. A única desvantagem que eles têm é jogar fora de casa, e porque é esporte, tudo pode acontecer. Mas eu acredito que eles devam vencer. Inclusive, a defesa do Jazz aqui na estreia de temporada foi terrível, tá? Enquanto que a defesa dos Clippers, olha, com Robert Covington tendo minutos ali, com Paul George e Kawhi disponíveis, eu acho que eles vão ser uma das boas defesas da liga nessa temporada. A eficiência ofensiva do Utah Jazz foi bem meia boca aqui, né? Ficando na 17ª posição, enquanto que a dos Clippers foi a terceira melhor também. Então acho que em todos os lugares da quadra eles são superiores. Aqui teremos um duelo de perebas, né? Portland Trail Blazers e Orlando Magic, que geralmente eu falo pra vocês se cara é a favor do handicap positivo da equipe não favorita, principalmente quando ela é mandante, ainda é interessante. Mas esse Blazers aqui, eles me parecem com a fórmula do fracasso, um time bagunçado, esquisito. E eu ainda não consigo confiar tanto no Magic. Eu acho que o Magic deve vencer essa partida, mas eles precisam ainda se provar, principalmente fora de casa. E, apesar da vitória contra o Houston Rockets, a gente ainda tá falando de um Houston Rockets. Defensivamente eles foram muito bem.
enquanto que o Portland Trail Blazers aqui tomou uma surra para os Clippers, pontuaram bem até ali, né, para um time meio desorganizado e ainda em começo de processo, se renovou muito o time dos Clippers, todo mundo ali pontuou em um número interessante também, mas olha, não dá para confiar em nenhum desses dois times, o meu palpite seria ficar de fora, tá? Eu realmente não gosto de praticamente nenhum desses dois times aqui, nem de perto, mas a equipe do Portland Trail Blazers tem peças interessantes a ponto de eu ficar com medo de colocar dinheiro no Orlando Magic, que eu acho que deve vencer, mas o meu palpite vai ser ficar de fora dessa partida, ou quem sabe ali trabalhar com o under do Portland Trail Blazers. A gente vai definir algo melhor no nosso grupo VIP, porque de fato é um jogo que a gente precisa de muito mais tempo para pensar e para poder tomar uma decisão do que qualquer outro. Beleza? Vamos aqui falar agora do último confronto da noite. Esse sim nós temos um palpite. Vai ser em jogador, a gente já vai adiantar aqui para vocês. Vai ser nas assistências do Chris Paul, inclusive da mesma forma que a gente fez no último vídeo, a gente vai incluir no nosso vídeo de palpite de jogador, só que dessa vez aqui eu acho que vale a pena a gente trazer. Com o Draymond Green de fora, o jogo deve ser mais ofensivo e o principal passador à disposição do Golden State Warriors vai ser o CP3, que muito provavelmente ele vai ser titular, tá? Ele vai ter minutagem titular. A gente já fez um vídeo analisando a questão das assistências dele, mas vamos pegar aqui na hora para poder fazer para vocês e justificar por que isso faz sentido. Os principais números são que nos últimos 10 encontros do CP3 diante do Sacramento Kings, um dos melhores passadores da história da liga, ele teve 11.3 assistências de média, fazendo 19, 16 e 13 nos últimos 3 confrontos. Também a gente tem aqui um número interessante para poder balizar essa nossa entrada, que é o fato de que na última temporada, e o Sacramento Kings não mudou muito os seus jogadores para essa, foi que o Sacramento foi o terceiro time que mais cedeu assistências por jogo na NBA, sendo que em casa eles têm um número de assistências cedidas maior do que como visitante, também um ótimo número para a gente trabalhar com Chris Paul. Se a gente for aqui no Fantasy Pros, né, no posição versus jogador, a gente tem também aqui o fato de que o Sacramento Kings foi um dos 10 times que mais cederam assistências para jogadores da posição de point guard, que é a posição que joga o CP3, com poder de fogo ali ao redor dele, né, Klay Thompson, Wiggins, Stephen Curry, dá pra gente acreditar que o Chris Paul vai conseguir distribuir muitos passes. Inclusive, vale também a gente destacar o bom número que ele teve ali na sua estreia, com 9 assistências contra esse adversário mais adequado, que não é ali, né, o Phoenix Suns. Eu acho que ele pode superar isso aqui mais uma vez, então o nosso palpite é nas assistências do Chris Paul. Em relação à questão de pontos para esse jogo, eu acho que vai ser um jogo bem ofensivo, bem pontuado, é o que eu queria indicar para vocês, mas o mercado deu linhas muito altas e que tem sérios riscos de não bater, porque por mais que os dois times sejam ofensivos, explorem muito a bola de 3, joguem no pace alto e a defesa do Golden State Warriors seja horrorosa fora de casa, ainda mais sem Draymond Green, eu ainda acho que esses times precisam esquentar um pouco mais para justificar uma linha tão alta como essa. Inclusive ela tá diminuindo à medida em que o dia vai passando. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo para que todo mundo seja lucrativo com as apostas esportivas. Conheçam lá o nosso outro projeto, o canal Basquetinho, que tá aqui embaixo, onde a gente fala de basquete em si, não necessariamente de apostas, e também o nosso perfil no Instagram com muito conteúdo exclusivo, tem mais vídeo hoje, beleza? Muito obrigado pela audiência e falou!